Saudações, irmãos e irmãs de jornada. Se você está ouvindo esta transmissão, é porque a sua alma cruzou um limiar invisível, um ponto sem retorno. O tempo da longa noite terminou. A aurora da nova realidade já se insinua no horizonte vibracional da Terra. Os sirianos, guardiões da sabedoria cósmica e arquitetos das rotas celestes, anunciaram: os céus foram abertos. E com isso, as correntes energéticas que por milênios estiveram seladas voltaram a fluir. A era escura terminou. Durante eras inteiras, a humanidade caminhou sob um véu. As memórias foram apagadas, os registros ocultos, os corpos densificados. A desconexão com a fonte foi tão profunda que muitos passaram a acreditar que estavam sozinhos, abandonados em um mundo frio, competitivo, regido pelo medo e pelo controle. Mas nunca estiveram sozinhos, estávamos aqui, sempre estivemos, observando, protegendo, cuidando para que, mesmo na escuridão mais densa, a chama interior jamais se apagasse. Os sirianos acompanharam silenciosamente a passagem da humanidade por ciclos de queda e ascensão, de dor e aprendizado. Sabiam que o ponto crítico viria, e que quando esse ponto fosse atingido, nada poderia deter a reativação da missão original. Esse momento chegou, e agora as grandes engrenagens cósmicas se movem. O que antes estava adormecido começa a despertar. Linhagens antigas estão se reconectando. Códigos estelares começam a vibrar em corpos terrenos. E a Terra, este corpo celeste pulsante, responde com gratidão. O fim da Era Escura não é apenas um evento simbólico. É uma reconfiguração completa da matriz energética do planeta. Portais anti-selados estão se abrindo. Linhas de tempo alternativas estão sendo integradas. Realidades paralelas que vibravam em camadas invisíveis começam a se fundir com a superfície da consciência coletiva. Isso causa instabilidade para os que ainda estão ancorados no velho sistema. Mas para os que já escutam com o coração, tudo começa a fazer sentido. Os sirianos ativaram um protocolo que envolve a reativação dos registros akáshicos planetários. Isso significa que memórias antigas, tanto individuais quanto coletivas, estão emergindo. Sonhos intensos, lembranças súbitas, sentimentos que parecem vir de outras vidas. Tudo isso são ecos do reencontro com a própria essência. É um processo profundo e, por vezes, desconcertante, mas absolutamente necessário. Para entrar na nova realidade, é preciso liberar o que foi construído sob a ilusão. Nesta nova fase, a energia do planeta foi recalibrada. A ressonância Schumann apresenta picos constantes. O núcleo da Terra pulsa em sincronia com o grande Sol central. As partículas adamantinas que chegam do cosmos interagem com o DNA humano de formas nunca antes registradas. Isso está acelerando o processo de mutação biológica e espiritual. Muitos sentem os efeitos: ondas de calor, sensação de vertigem, alterações de humor, necessidade de silêncio e introspecção. São sinais da adaptação em curso. Os corpos físicos estão se tornando mais leves, os corpos sutis mais sensíveis, e isso não é acidental. Os sirianos prepararam esse momento com precisão milimétrica. Cada alinhamento planetário, cada explosão solar, cada emissão de pulsos magnéticos, tudo foi sincronizado com os relógios cósmicos para garantir que o nascimento da nova Terra ocorresse sem interrupção. E agora não há mais o que interromper. O nascimento já está em curso, a chamada foi feita, a resposta veio. Milhares de almas encarnadas despertaram de seu sono profundo. Essas almas carregam os códigos da reconstrução. São os portadores da frequência siriana na Terra. Não se trata de raça, religião ou ideologia. Trata-se de vibração, trata-se de ressonância. Onde quer que essas almas estejam, começam a irradiar a nova frequência.
mesmo sem entender racionalmente. O coração reconhece, o corpo responde, e o campo se expande. A era escura foi marcada pelo controle. O novo tempo será marcado pela cocriação. Durante milênios, as consciências foram moldadas para obedecer, temer, competir. Agora serão convidadas a escolher, confiar e cooperar. Isso exigirá reeducação espiritual, exigirá coragem, exigirá uma revisão profunda dos valores, das relações, dos hábitos e da própria identidade. Mas não haverá imposição. A nova terra não se impõe, ela se oferece, ela convida, e cada um decide se responde. Os sirianos explicam que o primeiro passo é a interiorização. Não busquem fora o que só pode ser encontrado dentro. O caminho da nova realidade começa na mente silenciada, no coração expandido, na presença absoluta. Desconectem-se do ruído. Desconectem-se do medo. A única frequência que importa agora é a da verdade interior. Tudo o que estiver desalinhado, com isso será naturalmente dissolvido. As máscaras cairão, as mentiras virão à tona, e tudo o que é falso será desintegrado pela luz. Essa luz não é metafórica, é real. E ela está sendo irradiada em ondas concêntricas, diretamente do centro galáctico. Os cientistas ainda não compreendem o que está acontecendo, mas sentem. Os céus mudaram. A luz do Sol está diferente. As reações do campo magnético são imprevisíveis. Isso não é colapso, isso é renascimento. O planeta está emergindo de um ciclo de compressão e entrando em um ciclo de expansão. Tudo será amplificado, inclusive você. Por isso, os sirianos pedem atenção. Atenção ao que você pensa, sente, diz e faz. Atenção à frequência que você emite. Atenção à sua respiração, à sua intenção, à sua vibração. Porque agora tudo se manifesta mais rápido, tudo se revela com mais clareza. A nova realidade não permitirá disfarces. A transparência será a nova linguagem. A coerência será o novo poder. E o amor, finalmente, será a nova lei. A nova terra já vibra em sua estrutura invisível. Agora, cabe aos trabalhadores da luz, aos despertos, aos guerreiros da consciência materializá-la. Não com palavras, mas com ações. Não com crenças, mas com presença. Cada gesto, cada escolha, cada passo ancorado na verdade é uma semente dessa nova civilização. E essa civilização já começou a florescer. Nos campos, nas comunidades, nos encontros silenciosos entre almas que se reconhecem pelo olhar. É isso que os sirianos estão anunciando. O fim da era escura não é o fim de um mundo, é o início de outro. Não haverá apocalipse, haverá revelação. E nesta revelação você vai lembrar quem realmente é. Vai lembrar por que escolheu nascer neste tempo. Vai lembrar o poder que carregava e que foi enterrado sob camadas de medo, culpa e esquecimento. Mas esse tempo acabou. A luz voltou. Os céus estão abertos. E o que vem a seguir é sagrado. O chamado dos sirianos ecoa agora nos 4 cantos do planeta, ressoando, não apenas nos ouvidos, mas nas estruturas mais sutis do ser. Eles falam em silêncio, com códigos que não se ouvem, mas se sentem. É uma convocação vibracional enviada diretamente ao coração dos despertos. Aqueles que já não se identificam com o velho mundo, com seus ruídos, suas corridas, suas ilusões. Aqueles que, mesmo sem saber explicar porquê, sentem que algo imenso está por vir. E está. A Terra entrou em um corredor energético que a conecta diretamente com o centro da galáxia. Um fluxo de partículas ultraluminosas, vindas do grande Sol central, atravessa o sistema solar e penetra o campo magnético do planeta. Esse evento não é especulação, é um marco. A ciência tradicional ainda hesita em reconhecê-lo plenamente, mas sabe que algo anômalo está acontecendo.
A ionosfera responde com descargas intensas. A frequência Schumann se eleva e os campos de consciência mais sutis estão sendo reprogramados. Tudo isso faz parte de um plano orquestrado há milênios. Os sirianos não improvisam, eles operam com precisão cósmica, e a abertura dos céus da nova realidade era um momento aguardado por eras. Agora, o véu que separava as dimensões está tão fino que muitos já percebem com clareza visões, sincronicidades, presenças luminosas. Sonhos vívidos, encontros com guias, memórias de outras existências, tudo isso faz parte do realinhamento. O mundo invisível começa a se sobrepor ao visível, e isso não é delírio, é revelação. No plano físico, esse processo se manifesta como um caos aparente. Sistemas entram em colapso, governos perdem controle, tecnologias são questionadas, economias falham. Não se trata de punição, é renovação. Toda estrutura construída sobre a desconexão será desmantelada. A energia do novo ciclo não sustenta mais o que vibrava na frequência da dominação, do medo ou da mentira. E isso vale para o coletivo e para o individual. Muitos verão amizades se dissolverem, empregos perderem sentido, relações terminarem. Não se assuste. Isso é libertação. Os sirianos pedem que você observe com olhos internos. Cada perda aparente é uma abertura. Cada desconstrução, uma chance de recomeço. A nova realidade não é um lugar geográfico, é um estado vibracional. Você pode estar nela agora, mesmo vivendo no mesmo endereço, com as mesmas pessoas. O que muda é a frequência da sua percepção. E essa frequência depende da sua decisão de alinhar-se à verdade. A verdadeira transição não ocorre nos céus, ocorre dentro. O chamado aos trabalhadores da luz é claro. É hora de se posicionar, não mais como espectadores da mudança, mas como co-criadores. Cada palavra sua, cada pensamento, cada ação, tudo molda a realidade. Os velhos moldes mentais baseados na culpa, no julgamento, na escassez, estão sendo dissolvidos. Mas isso não significa que o novo já esteja pronto. Significa que agora ele pode ser construído. E essa construção começa em você, com coragem, com consciência, com amor. Os sirianos oferecem ferramentas, mas não operam por você. Eles irradiam luz, mas não impõem direção. Eles ativam portais, mas é você quem precisa atravessá-los. Eles estão abrindo os céus, mas o céu que precisa se abrir primeiro é o seu interior. Isso é soberania espiritual. Isso é despertar maduro. O tempo da dependência acabou. O tempo da mestria começou. E você é chamado a reconhecer o mestre que habita em si. A nova etapa inclui o realinhamento dos corpos energéticos. Não apenas o corpo físico se transforma, mas também o corpo emocional, o corpo mental, o corpo etérico e o corpo de luz. Os chakras estão sendo recalibrados. Alguns pontos antes adormecidos estão sendo ativados. O coração toroidal, o campo magnético sagrado que emana do seu centro cardíaco, está expandindo. Isso muda tudo. Sua capacidade de amar, de intuir, de conectar-se diretamente com a malha divina do universo. Muitos já estão sentindo os sintomas dessa expansão. Palpitações sem causa, calor nas mãos, formigamento na nuca, lágrimas sem motivo aparente, uma sensação constante de saudade de casa. Tudo isso são marcas da reativação. Não lute contra isso. Permita. Fluidez é a nova inteligência. Os antigos códigos baseavam-se no controle. Os novos se movem por rendição consciente. Você não perde o poder ao se render. Você o acessa, porque deixa de resistir à sua própria verdade. Nesse momento, a Terra se torna novamente um ponto de convergência cósmica. Portais estelares foram ativados em pontos estratégicos do planeta. Monte Shasta,
Titicaca, Uluru, Serra do Roncador, Himalaias. Cidades etéricas que vibram em outras dimensões da Terra estão se aproximando do plano físico. A malha cristalina planetária, a rede de cristais mestres que sustenta a consciência da Terra, está reativada. E você faz parte dessa malha. Você é um nó de luz nessa rede viva de conexão planetária. Por isso, sua vibração importa tanto agora. A nova realidade não será ancorada por discursos, será sustentada por vibrações coerentes, pela sua presença plena, pela sua honestidade emocional, pela sua decisão de se alinhar, não com a perfeição idealizada, mas com a verdade sentida. Os sirianos reforçam: a nova terra não será habitada por seres perfeitos, mas por seres reais, conscientes, íntegros, que erram, mas reconhecem, que caem, mas levantam, que sentem medo, mas caminham mesmo assim. A presença siriana na Terra se intensifica, não apenas através de mensagens canalizadas, mas através da incorporação vibracional de seus ensinamentos. Isso significa que cada vez mais seres humanos começarão a agir, pensar, criar e se relacionar com base nos princípios sirianos: cooperação, integridade, não julgamento, expansão consciente. Esses valores serão a nova ética espiritual. Não mais regras externas, mas um código interno que pulsa em uníssono com o cosmos. As crianças nascidas nos últimos 15 anos já carregam esses códigos em seu DNA. Elas não se encaixam nas estruturas antigas. Não suportam a rigidez das escolas. Não aceitam o autoritarismo dos pais. Isso não é rebeldia, é resistência à manipulação. Elas vieram para ancorar o novo. Cabe aos adultos preparar o terreno, criar ambientes onde elas possam florescer, não ser podadas, porque são sementes vivas da nova terra. Os sirianos reforçam que o momento é de colheita. Tudo o que foi semeado vibracionalmente nas últimas décadas começa agora a frutificar. Os que vibraram em medo colherão medo. Os que vibraram em amor colherão amor. Não há punição, há correspondência. Isso é a lei da frequência. Não importa o que você diz querer, importa o que você vibra. E agora, essa vibração retorna com velocidade quase instantânea. Isso exige vigilância, mas também oferece poder. Você está sendo convidado a viver no agora com plena presença. O passado já não pode ser usado como justificativa. O futuro já não é uma promessa distante. Tudo acontece no presente, aqui, agora. A nova realidade não será criada depois. Ela é cocriada neste instante, com cada pensamento consciente, cada respiração profunda, cada gesto de amor verdadeiro. Os céus estão abertos, mas a chave está em sua mão. Agora que os céus foram abertos, uma nova dinâmica começa a se instalar em todas as camadas da existência terrena. A densidade que outrora fazia parte do cotidiano da humanidade está sendo dissolvida em luz. O campo planetário foi liberado de camadas densas de interferência que, por eras, bloquearam a total conexão da Terra com os planos superiores da criação. Essas camadas foram alimentadas pela inconsciência coletiva, pelos contratos kármicos ancestrais e pelos pactos silenciosos com a ilusão. Tudo isso começa agora a ser desfeito, camada por camada, com intensidade e misericórdia. Os sirianos, como guardiões cósmicos da frequência azul e do raio da consciência divina, operam essa liberação com precisão. O que está se revelando agora é uma realidade onde a separação entre o humano e o divino se dissolve por completo. O véu caiu. E quando o véu cai, a luz revela tanto o que é belo quanto o que estava oculto. Por isso, muitos estão sendo confrontados com emoções profundas, memórias antigas, dores esquecidas. Não se trata de recaída, mas de limpeza. Não é regressão, mas cura. A luz não nega a sombra, ela
a ilumina. Os sirianos orientam, acolha tudo o que vier à tona agora, porque ao acolher, você transmuta, ao resistir, você perpetua. Nesse novo ciclo, as escolhas tornam-se sagradas. Não há mais espaço para decisões tomadas pelo medo, pela manipulação ou pelo desejo de agradar. A nova realidade exige autenticidade, exige alinhamento, exige coragem. Coragem para dizer sim ao que ressoa com a alma. Coragem para dizer não ao que aprisiona o espírito. Coragem para ser quem você veio ser, mesmo que isso signifique sair dos padrões, romper convenções ou decepcionar expectativas externas. O chamado é para os corações destemidos, não para os perfeitos. Os campos energéticos da Terra estão sendo redesenhados. Novas linhas-lei estão se ativando. Esses fluxos de energia planetária estão sendo reconectados a fontes estelares que sustentam o plano da ascensão. E com essa reconexão, também surgem os efeitos colaterais naturais, instabilidades geológicas, alterações climáticas, manifestações incomuns nos céus, intensificação de sonhos lúcidos e contatos. Tudo isso é sinal, tudo isso é confirmação. E aqueles que já caminham no caminho da luz sabem reconhecer os sinais sem medo. A mente tridimensional tenta resistir, tenta entender, tenta controlar. Mas esse tempo acabou. Agora é o coração quem lidera, a intuição se torna bússola, a sensação se torna guia, o sutil se torna mais real do que o visível, e isso exige prática, exige confiança, exige presença. Por isso, os sirianos o pedem: desacelere, respire, conecte-se com a natureza, toque a terra com os pés, olhe o céu com reverência. Permita-se sair do turbilhão e entrar no fluxo. A frequência do planeta está se elevando a tal ponto que os velhos padrões de alimentação, sono, interação e trabalho já não fazem mais sentido. Muitos estão sendo chamados a deixar hábitos, mudar rotinas, reconfigurar formas de viver. Não se trata de regras, trata-se de sintonia. Quando você se sintoniza com a nova Terra, tudo o que é dissonante se revela. E essa revelação, por vezes, é desconfortável, mas necessária, porque a nova consciência não se acomoda na velha forma. O corpo físico também responde. Ele é o templo, e esse templo está sendo reconstruído. As novas frequências de luz requerem um corpo mais limpo, mais fluido, mais aberto. Por isso, sintomas de purificação podem surgir. Cansaço extremo, sensações de calor, crises de choro, sensibilidade aumentada. O velho está saindo, o novo está entrando. O corpo está ajustando-se para se tornar um canal cada vez mais puro da presença divina. Confie no processo. Honre seu corpo. Ele é sagrado. A Terra está se tornando um planeta multidimensional em plena consciência. Isso significa que muitas realidades coexistem agora ao mesmo tempo. Duas pessoas podem estar no mesmo local físico, mas em dimensões vibracionais completamente diferentes. Isso explica por que, neste momento, há tanto desencontro, tanto ruído, tanta confusão entre os que ainda não se alinharam. Mas também explica por que, quando você encontra alguém que vibra no mesmo campo, a conexão é imediata, fluida, transformadora. A nova Terra se reconhece nos olhos do outro. Os sirianos pedem que os trabalhadores da luz comecem agora a ancorar seus dons. Sem medo, sem dúvida. A época de esconder sua luz terminou. Chegou o tempo de manifestar. Todos têm algo a oferecer. Alguns curam com as mãos, outros com palavras, outros com o silêncio, outros com a arte, outros com a escuta, outros com o olhar. Não importa a forma, importa a frequência. E a frequência do servir com amor é a assinatura da nova era. Nesse novo tempo, tudo o que for feito com intenção pura será potencializado.
porque a malha energética da Terra já está receptiva a isso. Toda prece sincera será amplificada. Toda ação consciente gerará ondas de luz, que impactarão muito além do que os olhos podem ver. Esse é o tempo da magia natural. Não a magia de ilusão ou manipulação, mas a verdadeira magia, aquela que acontece quando o ser humano vive em plena comunhão com a fonte. As cidades da nova Terra já estão sendo construídas nos planos sutis. Elas são vibracionais, mas muito em breve começarão a se manifestar, também fisicamente. Serão espaços de cura, de reconexão, de comunidade verdadeira. Serão ancoradas onde houver seres comprometidos com o novo. E não é necessário que sejam milhares. Basta um grupo com coração puro, mente aberta e alma em missão. Essas cidades serão os faróis do novo ciclo. Os sirianos já estão apoiando essa construção. E cada um que sente o chamado já faz parte desse projeto. O dinheiro, como energia, também será transmutado. Seu papel está mudando. A escassez era parte da velha matriz. Na nova realidade, o fluxo é natural. A abundância é uma consequência do alinhamento com o propósito. Os que vibram em medo não conseguem acessar o fluxo. Os que vibram em entrega, confiança e serviço são sustentados. Essa é a nova matemática espiritual. Não é lógica, é ressonância. E ela está ativa agora. O plano mental está sendo purificado. Os sirianos operam nesse campo com maestria. Muitos já estão recebendo insights, downloads, visões. Pensamentos antigos estão sendo substituídos por códigos de luz. Palavras de poder surgem em sonhos, ideias inspiradas tomam forma. Tudo isso é parte da ativação. Você está recebendo instruções diretas do campo da fonte, transmitidas por inteligências cósmicas aliadas ao seu processo de ascensão. Não descarte o que sente. Anote, medite, honre. Os sirianos reforçam. O tempo da procrastinação acabou. Agora é agir, agora é integrar, agora é ser. As ferramentas estão disponíveis, as portas estão abertas, os céus estão favoráveis, mas a caminhada continua sendo sua. A libertação é pessoal, o despertar é intransferível, o milagre é coletivo. Mas começa em você. Você está pronto? Porque o próximo nível da revelação começa agora. Quando os sirianos dizem que os céus estão abertos, eles não se referem apenas ao céu físico que nossos olhos contemplam. Trata-se de um campo vibracional, um corredor interdimensional que agora está permanentemente conectado à Terra. Durante milênios, esse canal era intermitente, acessível apenas por sacerdotes iniciados, avatares ou seres altamente treinados. Hoje, pela elevação do campo planetário e o cumprimento de certos ciclos cósmicos, essa ponte foi liberada para todos os que escolhem conscientemente fazer o caminho de retorno. Retorno à origem, retorno à verdade, retorno à luz que sempre esteve lá, mas encoberta pela ilusão da separação. E essa liberação não acontece apenas no plano sutil. Ela começa a refletir diretamente nas estruturas sociais, culturais, econômicas e espirituais do mundo. A desconstrução da antiga ordem não é aleatória, ela é orquestrada. Porque antes de construir o novo, é preciso desmantelar o que está corrompido. Muitos veem caos, mas o que está acontecendo é depuração, é purificação. Os pilares da velha era estão ruindo porque não tem base na verdade. E tudo o que não for sustentado pela verdade, inevitavelmente colapsará. Esse colapso pode parecer doloroso para os que ainda se identificam com os antigos sistemas. Mas para aqueles que vibram com os códigos da nova terra, cada queda é um alívio, cada ruína é uma libertação. A chave está em não resistir, em não tentar salvar
o que precisa morrer. O mundo antigo está morrendo, e isso é sagrado, porque sua morte abre espaço para o nascimento do mundo que há tanto tempo foi prometido. E esse nascimento não vem de fora. Ele emerge do centro do seu ser. Os sirianos estão transmitindo agora códigos de restauração para os campos individuais e coletivos. Códigos que reativam memórias, dons e potenciais que haviam sido adormecidos. Esses códigos não são compreendidos com a mente racional. Eles são absorvidos pelo campo vibracional. Eles se instalam no coração. Eles operam silenciosamente, mas de forma poderosa. Quando você sente uma súbita vontade de mudar tudo, de se reinventar, de romper com o que não faz mais sentido, esse é o código atuando. Quando você percebe que não consegue mais suportar ambientes densos, conversas vazias, relacionamentos falsos, esse é o código te chamando para a autenticidade. Quando você sente uma força inexplicável, te impulsionando a servir, a curar, a ensinar, a criar, esse é o código ativando seu propósito. E não, você não está ficando louco. Você está despertando. E despertar em um mundo que ainda dorme pode parecer solitário, mas os sirianos afirmam, você nunca esteve só. Há uma rede de luz se formando em todo o planeta. Trabalhadores da luz estão se reconhecendo. Tribos espirituais estão se reencontrando. Missões estão sendo ativadas em sincronia. O plano é perfeito e você faz parte dele. Ao abrir os céus, os sirianos também abrem os registros da Terra. Os arquivos akáshicos do planeta estão sendo decodificados. Tudo o que foi ocultado virá à tona. A história verdadeira da humanidade será revelada. A origem estelar de muitos será confirmada. A manipulação mental e espiritual será exposta. Mas isso não acontecerá em um único evento. Será um processo, uma sequência de desbloqueios, cada um no seu tempo. Prepare-se para receber informações que mudarão tudo o que você pensava saber. E quando elas chegarem, permaneça ancorado na compaixão. Porque muitos ao seu redor entrarão em colapso ao descobrir que viveram toda a vida acreditando em mentiras. Você será chamado a acolher, não a julgar. Essa nova fase também trará reconexão direta com as consciências da natureza. Os reinos, Devikos, que haviam se retraído pela dor causada pela inconsciência humana, estão agora se aproximando novamente. Árvores, rios, montanhas, cristais, todos são seres vivos com memória e inteligência. A nova terra convida a comunhão com eles. Quando você anda descalço na terra, quando abraça uma árvore com presença, quando coloca um cristal sobre o coração com reverência, você não está apenas fazendo um ritual. Você está se reconectando com uma rede viva que sustenta o planeta. E essa rede agora está ativa, pulsando, convidando você a lembrar. As crianças que nascem neste novo ciclo já vêm com o DNA estelar parcialmente ativado. Elas não se encaixam nas estruturas escolares tradicionais. Elas não suportam mentiras, injustiças, incoerências. São almas antigas em corpos pequenos. São professores disfarçados. São espelhos que nos mostram onde ainda precisamos crescer. Honre essas crianças. Escute o que elas têm a dizer. Permita que elas sejam quem vieram ser, porque elas são os pilares vivos da nova realidade. A comunicação com os seres galácticos também se intensificará. Muitos começarão a ter sonhos vívidos, encontros astrais, sensações de presença. Outros perceberão mensagens nos números, nas músicas, nas conversas casuais. Nada será por acaso. Tudo será sinal. E quanto mais você confiar, mais claro se tornará. A conexão com os sirianos, especificamente, se dará principalmente pelo plexo solar e pelo coração. Você sentirá calor, formigamento, uma expansão interna. Nessas horas pare, respire e escute.
Algo está sendo transmitido, algo que não vem de fora, mas de uma dimensão superior da sua própria consciência. A nova Terra já está aqui. Ela não é um lugar geográfico. É um estado vibracional. É uma realidade paralela que está sendo ancorada agora. E cada pensamento, cada palavra, cada ação sua pode fortalecê-la ou enfraquecê-la. Não se trata mais de esperar por um evento futuro. Trata-se de ser o evento, de viver agora como se a nova Terra já fosse real, porque ela é. A cada respiração consciente, a cada escolha por amor em vez de medo, a cada ato de compaixão em vez de julgamento, a cada passo em direção à verdade, os sirianos dizem: agora é o momento de construir os pilares do novo. E não há construção sem ação. Meditar é importante. Visualizar é essencial, mas agora é tempo de materializar. Crie comunidades. Escreva, grave, fale, ensine, compartilhe, cante, plante, inove, sirva. Use seus talentos a serviço da luz. Você foi preparado para este momento e o mundo precisa de você atuando com coragem e humildade. A antiga era de escravidão energética terminou. A humanidade não está mais sujeita aos senhores das sombras. A frequência da Terra não sustenta mais a manipulação silenciosa. Por isso, aqueles que ainda tentam impor seus sistemas baseados no controle, na escassez e no medo estão perdendo força. Estão sendo desmascarados, estão se desintegrando. É por isso que tantos tentam desesperadamente manter a população adormecida. Mas é tarde, a luz chegou e ela não será contida. Você sente, você sabe, e agora, mais do que nunca, é hora de honrar esse saber, honrar a sabedoria interna que você carrega. O que antes era sussurro, agora é clamor. O que antes era intuição, agora é certeza. Você está pronto e não está sozinho. As vozes do céu não estão mais distantes. Elas estão dentro de você. Tudo o que foi prometido pelas consciências estelares começa agora a se realizar em ondas sucessivas de ativação e verdade. A era escura terminou. Esse decreto ressoou pelos conselhos da Federação Galáctica, pelos templos dos mestres ascensionados, pelas câmaras internas da Terra e pelos portais recém-reabertos dos céus. E mais do que uma frase simbólica, essa é uma sentença vibracional. Os ciclos da opressão energética se encerraram. Aquilo que sustentava os grilhões invisíveis da humanidade, o medo, o condicionamento, a ilusão de separação, perdeu a ancoragem. A nova frequência se instala e com ela o chamado final. Os sirianos, há éons conectados à evolução terrestre, afirmam: chegou a hora de redimir as sementes da nova terra. Não é mais uma questão de preparação, é agora uma questão de posicionamento. Cada ser desperto precisa assumir com clareza e coragem o seu lugar no tabuleiro cósmico da transformação. A Terra se tornou um vórtice de luz visível em várias dimensões. As frotas celestes podem ser vistas com frequência crescente, não como espetáculo, mas como sinal de presença, aliança e supervisão amorosa. As camadas de densidade que cobriam o planeta estão se desintegrando. A rede de satélites vibracionais, instalada por forças não alinhadas com o plano divino, começa a ruir. Isso afeta diretamente os ciclos mentais, emocionais e espirituais da humanidade. Por isso muitos sentem confusão, cansaço ou alterações de humor repentinas. Estão se adaptando. Os corpos sutis estão sendo realinhados, os canais de percepção abertos. Agora, os que verdadeiramente escolherem servir à luz terão acesso direto às informações necessárias para cumprir suas missões. Nesse momento, os sirianos também informam que novas consciências solares começaram a atuar com mais intensidade junto à Terra. Elas operam em campos de 8ª dimensão em diante,
e sua missão é acelerar o processo de transmutação dos resíduos energéticos que ainda tentam permanecer nos corpos energéticos da humanidade. Você pode sentir isso como calor, vibração no plexo solar, vontade súbita de chorar ou rir, ou como sonhos extremamente vívidos com cidades desconhecidas, encontros com seres de luz, mensagens em línguas que você não compreende racionalmente, mas que toca seu espírito como se fosse o idioma da sua origem. Essas experiências não são ilusões, são ativações, são contatos reais em planos sutis que agora se tornam acessíveis ao seu campo consciente. E quanto mais você confiar, mais fácil será integrá-los. Não tente compreender tudo com a mente lógica. Este é o momento de permitir que a consciência do coração seja a bússola. A nova realidade não se constrói com velhas ferramentas. O que está nascendo agora exige uma entrega profunda ao fluxo da verdade interior. Enquanto isso, os sistemas de controle material vão se enfraquecendo. As tentativas de manipular a narrativa global perdem força. As mentiras já não encontram mais terreno fértil. A verdade vibra alto demais. Ela expõe o que precisa ser visto. E essa exposição não é castigo, é cura. Muitas figuras públicas começarão a revelar, de maneira espontânea ou forçada, suas reais intenções. Instituições serão reformuladas ou dissolvidas. Nada mais se sustentará onde há sombra. É nesse cenário que você é chamado a se manter centrado. Não entre em pânico. Não se alie à raiva. Este é o tempo da firmeza tranquila, da compaixão lúcida, da vigilância amorosa. O mundo grita, sim, porque está em trabalho de parto. A dor que você vê não é o fim, é o início de algo sagrado. É o nascimento da nova terra. Os sirianos, conectados diretamente ao grande Sol Central, estão atuando como emissores dos códigos solares da nova realidade. Esses códigos estão sendo irradiados através dos portais solares do sistema, atravessando o campo magnético da Terra e sendo absorvidos por aqueles que têm o DNA ressonante. Você saberá que está recebendo esses códigos porque eles ativarão um desejo profundo de viver em alinhamento, verdade e autenticidade. Tudo o que não está alinhado começará a cair. Relacionamentos, profissões, hábitos, ambientes. Não é uma punição, é uma reordenação. E você não precisa controlar. Esse processo precisa apenas se permitir ser guiado pela luz. Os novos caminhos se abrirão quando os antigos forem deixados com gratidão. Você não precisa carregar nada da velha era, nem dor, nem culpa, nem apego. A bagagem agora deve ser leve. Amor, presença, coragem, serviço. A nova terra não será apenas espiritual. Ela será concreta, com estruturas, comunidades, centros, escolas e tecnologias que integrarão ciência, espiritualidade, arte e cura. Tudo será redescoberto. A forma de viver, de se alimentar, de trabalhar, de educar, de se relacionar. A economia não será baseada em escassez, mas em abundância compartilhada. A política será substituída por círculos de sabedoria. A medicina será integrativa, holística, centrada na energia e na consciência. Tudo está sendo preparado. E você, que sente isso, é um dos arquitetos. Os sirianos dizem, nenhum chamado foi em vão. Cada dor, cada perda, cada separação foi um rito de passagem. Cada noite escura da alma foi um treinamento. Agora você está pronto. O céu foi aberto. A terra foi liberada e a ponte entre os mundos está diante de você. Respire, sinta, caminhe. Você não precisa mais temer o desconhecido, porque agora o desconhecido é você em expansão. Cada passo que você dá com fé firma ainda mais a realidade da nova terra. Cada palavra de encorajamento que você oferece ilumina mais uma alma. Cada ato de amor, por menor que pareça,
ativa uma nova frequência na malha planetária. E é por isso que agora não se trata mais de esperar por um Salvador externo. O Salvador está dentro. O Mestre está em você. O tempo de idolatria acabou. Agora é o tempo de soberania, de caminhar com os pés firmes na terra e o coração conectado às estrelas. Porque você é ponte, você é código vivo, você é uma expressão da fonte em forma humana. E sua presença aqui, neste momento, é a maior prova de que o plano está funcionando. A era escura terminou. As prisões invisíveis foram abertas, as armaduras vibracionais desintegradas. Agora resta apenas a verdade. E a verdade é que você nasceu para isso, para ancorar a luz, para ser a mudança, para sustentar a frequência do amor, mesmo quando tudo ao redor parecer cair, e cairá. Mas apenas o que não é real. A nova realidade está aqui. Abrace-a com tudo o que você é. A luz venceu. Agora é hora de viver como quem sabe disso.